Olá, meus amores! Olha eu para mais um vídeo aqui, dessa vez um pouquinho diferente. Vou trazer uma maquiagem que eu fiz há 4 anos atrás e mostrar a minha evolução, tá? O importante na maquiagem é você procurar sempre evoluir. Tem umas coisinhas que eu faço diferente, que eu vou mostrar pra vocês também, o porquê que eu tô fazendo diferente e como é que eu faço, mostrar pra vocês todo o passo a passo. É uma make bem glamurosa. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado. E se você aí não sabe se maquiar, ou tá aprendendo, ou gosta de maquiagem e quer aprender um pouco mais, não esquece de conferir meu e-book, tá disponível no meu perfil, na minha bio. É só clicar lá que você vai direto no link pra comprar e saber um pouquinho mais sobre ele. Qualquer dúvida também pode me chamar no direct. Mas bora parar de papo então e bora assistir este vídeo e ver as coisas que eu mudei na maquiagem, como é que eu faço, e vou dar algumas diquinhas pra vocês também. Então é isso aí, um beijo e bora comigo. Vamos ver então o que mudou depois de 4 anos. Uma coisa que eu tenho feito diferente é que eu não tenho mais passado aquele primer antes pra aplicar a sombra. Por quê? Porque quando eu preparo minha pele, eu não aplico pó nessa região quando eu quero que pigmente a sombra. Então agora, ó, ainda tá molhadinho do corretivo que eu passei. Porque quando eu faço minha pele, eu gosto de vir com corretivo aqui em cima também e neutralizar o tom. Mas em vez de fazer depois de já ter aplicado o pó e feito a pele, eu aplico já na sequência. E logo em seguida eu venho fazer a minha sombra, então ainda vai estar molhadinho e vai pigmentar também. Antes de passar a sombra, venha, tira qualquer excesso que ficou aqui de corretivo e também tira qualquer marcação que tenha formado. Outra coisa que mudou na hora de me maquiar e de fazer essa maquiagem, que eu não faria dessa forma, é de usar uma sombra com esse tom mais frio, né, com esse marrom mais frio, porque é mais difícil de esfumar e criar um degradê em cima desse tom. Eu gosto de fazer com uma sombra marrom mais quente, pra depois usar uma sombra marrom mais fria. Então, eu vou começar com essa sombrinha. Ó, eu vou depositar aqui a sombra na minha pálpebra. Ó, aqui na minha pálpebra móvel. Eu gosto de depositar a sombra, deixar ela bem, ó, pigmentada. E depois com o que sobra no pincel, que ainda tem sombra, mas bem menos do que tinha no começo, eu venho e esfumo na região, no local onde eu quero. Ó, eu tô fazendo com movimentos circulares, que já vai esfumando a sombra e já vai subindo um pouquinho também ela no local que a gente quer. E eu gosto de esfumar sempre com movimentos circulares e de vai e volta, se eu quero trazer a sombra mais pra cá. Se eu quero fazer uma sombra, às vezes você quer fazer só o iluminado aqui no canto e não quer trazer o marrom pra dentro, então você não faz esse movimento de vai e volta. Você faz um movimento só circular. Pronto, fiz a primeira sombra, né, com esse marronzinho, que vai ser o fundo do meu esfumado. E vou vir agora com um marrom mais frio, um pouco mais escuro. No vídeo de 4 anos atrás, eu já apliquei o preto direto. E hoje em dia eu fujo um pouco do preto, apesar de ainda usar e achar bonito, porque é um tom mais difícil que você tem pra esfumar. Então, se tá começando, não vá direto nele, vai no marrom mais escuro, que fica mais fácil de você esfumar. Uma coisa que eu fiz nesse vídeo foi de aplicar o preto e esfumar ele todo. Se você esfuma todo o preto acaba ficando mais acinzentado. Ele acaba misturando com a sombra também e tira um pouco da pigmentação do preto. Então, quando eu for aplicar o preto, já coloco ele no final e esfumo só as beiradinhas dele pra ficar bem pigmentado e a sombra se encontrar uma na outra. Então, hoje em dia eu não uso preto direto. Eu prefiro usar um marrom mais escuro e depois ir pro preto se tiver necessidade. Hoje eu vou usar pra poder mostrar pra vocês como é que eu tenho feito hoje em dia. Vou pegar um marrom um pouco mais escuro, que é esse aqui, ó. Pra gente escurecer um pouco mais essa pálpebra. Primeiro eu deposito aqui o marrom. Depois eu vou vir esfumando. Vou vir com o primeiro pincel, com a primeira sombra, e vou esfumar aqui, ó. Vou esfumar a mesma coisa que eu faria com o preto, que é a lateral desse marrom, pra ele se encontrar com a primeira sombra e não ficar marcado. Agora você vai só construindo até chegar no tom que você deseja, fazendo a mesma coisa. Maquiagem, construção, gente, não tem que ter pressa, sabe? Você tem que ir aos pouquinhos. Vai vindo a necessidade de adicionar cor, tira cor, aplica, esfuma. Outra coisa diferente que eu não tenho feito hoje muito, né? Eu não sou muito de usar glitter nas minhas maquiagens, apesar de achar bem bonito.
Mas uma coisa que eu tenho achado muito mais prática hoje em dia são essas sombras prensadas com glitter. Que você não precisa passar o fixador, vir com o glitter, fazer aquela sujeira. Confesso que eu me irrito um pouco quando cai aquele monte de glitter e você fica brilhando não só o rosto, mas também seu corpo, sua casa toda, no seu chão, enfim. Eu não gosto, e com isso aqui fica muito mais prático. Não suja nada, você faz, fica bem mais limpo o ambiente. Eu venho sempre com o dedinho mesmo, ó. Já vem e já gruda. Então eu vou aplicar como fiz na outra, porém com o dedo e com sombra prensada. Ó, eu venho aplicando e ela é bem tchan. Ó, eu deixo mais, dou aquela apertadinha pra pigmentar bem aqui no começo. Mas quando estiver chegando próximo do marrom, não precisa pigmentar muito. Porque tem que aos poucos já ir sumindo dourado, né? Pra não ficar marcado, a gente vem trazendo, ó, na diagonal, tá vendo que não tá reto? No vídeo eu uso delineador líquido. É o meu preferido ainda hoje, tá? Mas eu tenho usado bastante o em gel, tenho gostado bastante de fazer. Então hoje eu vou fazer o em gel pra ficar diferente também. Ó, pincelzinho bem fininho. Vamos lá. Gente, a maquiagem é construção, sabe? Se você olha assim, às vezes no meio e fala, putz, não tá ficando legal, mas não desanima, que no final dá tudo certo. Então, ó, eu às vezes começo por aqui, às vezes começo pelo gatinho. Hoje eu vou começar pelo gatinho, eu quero caprichar nesse gatinho. Vamos ver se dá certo. Agora vamos para o preto, né? Como é que eu faço com o preto quando eu aplico ele na minha sombra? Eu venho, ó, com o preto, né? A gente pega a sombrinha, tira sempre o excesso. Com um pincel que não seja muito grande, que se tenha precisão de onde você vai aplicar a sombra, eu venho e deposito no lugar onde eu quero escurecer a minha sombra, ó. Então eu tô aplicando, tá vendo onde tá fazendo pontinho escuro? Venho, tiro. E eu nunca uso muito, sabe? Eu só venho só pra dar uma escurecidinha nesse cantinho. Pronto, ó. Fiz esse pontinho. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai esfumar entre o marrom e entre o preto. Então eu venho com um pincel que tenha... Qualquer pincel que você tenha menorzinho aí, que você tenha mais precisão, ó. Peguei o pincel lápis mesmo, porque aí eu consigo saber exatamente onde tá indo essa sombra pra poder esfumar o cantinho dela. Então eu tô aplicando a primeira sombra bem no cantinho da sombra preta. Volto pro primeiro pincel e dou essa esfumadinha aqui, ó. Ele deu uma escurecida na minha pálpebra, né? Porém, dá pra ver que tem preto, mas não tá aquela coisa preta, tipo, muito preto. Então você consegue trabalhar melhor em cima dela, esfumar melhor, sem mexer no meio. Mas uma coisa que eu tenho que falar que eu tô fazendo diferente é que antes eu só aplicava o lápis e não fazia esse esfumado aqui de baixo, que eu acho que dá todo o acabamento na maquiagem, fica muito mais bonito, fica com o olho maior, mais marcante. Eu não deixo mais de fazer isso, que eu acho que faz muita diferença. Vou aplicar esse aqui da Top Beauty, que é bem pretinho. Essa sombra marrom escura, aqui com o pincel pequenininho que você tem aí, pra dar precisão na hora de fazer esse esfumado e você aplicar no local certo. Rímel, mesma coisa de sempre, né? Não tem segredo. Outra coisa que eu adoro fazer nas minhas maquiagens hoje em dia é fazer o cantinho interno bem iluminado. E eu pego sempre esse iluminador aqui, ó, que eu amo, Ana Paula Marçal, Golden Shock, porque ele é bem power, do jeito que eu amo, deixa bem iluminado, ó. Eu gosto desse cantinho interno bem iluminadinho. Bom, amores, esse é o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado, né? Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar, marcar as amigas. E é isso, me conta aí se você já viu uma maquiagem sua antiga, se você vê diferença no seu acabamento da maquiagem, tá? O importante é a gente procurar sempre evoluir, estar sempre disposto a aprender e querer realmente melhorar cada vez mais. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.